Imagine passar a vida tentando controlar tudo ao seu redor, pessoas, situações, sentimentos, e ainda assim sentir que tudo escapa por entre os dedos. Carl Jung, um dos maiores pensadores da psicologia profunda, propôs uma ideia tão transformadora quanto desafiadora. O verdadeiro equilíbrio não está em dominar a vida, mas em aprender a soltar. Para muitos, isso soa como fraqueza. Para Jung, é justamente onde começa a liberdade interior. Neste vídeo, vamos explorar por que o apego, tão disfarçado de amor, segurança ou responsabilidade, é na verdade uma prisão silenciosa que nos afasta de quem realmente somos. E mais, como o ato de soltar que tantos temem, pode ser o portal para uma vida mais plena, autêntica e viva. Soltar não é desistir, é parar de lutar contra a corrente da realidade e começar a fluir com ela. Ao longo desta jornada, você vai entender como o ego, essa parte de nós que insiste em controlar tudo, cria uma série de ilusões que mantém nossa mente em constante tensão. Vai ver que por trás de cada tentativa de controle existe um medo escondido, uma carência não olhada, um vazio não acolhido. Jung dizia que o que você resiste, persiste, mas o que você aceita se transforma. Se você está cansado de carregar pesos que já não fazem sentido, de viver para corresponder a expectativas externas, ou de lutar contra aquilo que a vida tenta te mostrar, esse vídeo é para você. Fique comigo até o fim e descubra como soltar pode ser o gesto mais poderoso que você fará por si mesmo. Vivemos em uma sociedade que premia o controle. Desde cedo, aprendemos que ter as rédeas de tudo é sinal de força, competência e responsabilidade. Mas, e se for justamente o contrário? E se o controle excessivo for o principal responsável pela nossa ansiedade, frustração e sensação de vazio? Carl Jung nos convida a olhar para isso de um ângulo totalmente novo. O controle não é sinal de poder, mas muitas vezes de medo. Ao tentarmos controlar a vida, perdemos a capacidade de escutá-la. Criamos metas, planejamos cada passo, buscamos estabilidade a qualquer custo. Mas internamente algo continua inquieto, porque a vida em sua essência é movimento, é fluxo, e o controle rígido é como uma represa tentando conter um rio. O apego nasce justamente nesse desejo de garantir segurança. Nos apegamos a pessoas, a ideias, a uma imagem de futuro idealizada, porque tememos o que pode acontecer se não fizermos isso. Mas esse apego cobra um preço alto. Ele nos impede de ver a realidade como ela é. Passamos a enxergar o mundo através de lentes distorcidas pela expectativa. Jung dizia: o que você persegue, foge. O que você aceita, se transforma. Essa frase revela um princípio poderoso. O controle é resistência, é tentativa de fuga do presente. E quanto mais resistimos, mais alimentamos aquilo que nos aprisiona. Quando aceitamos, por outro lado, criamos espaço para transformação. Não estamos falando de passividade ou conformismo. Desapegar não é deixar de agir, mas agir sem obsessão por resultado. É se mover com consciência, não com desespero. É reconhecer que nem tudo está sob nosso domínio e que está tudo bem com isso. Essa mudança de postura começa quando percebemos que há uma inteligência maior operando por trás das experiências da vida. Quando soltamos o controle, não caímos no vazio, caímos na realidade, e é nela que a liberdade começa. A ilusão do controle está diretamente ligada ao ego, essa parte da psique que acredita que pode e deve dar conta de tudo. O ego quer garantias, quer previsibilidade, quer moldar o mundo conforme seus próprios desejos. Mas a vida não funciona assim. A tentativa de controlar tudo gera um estado contínuo de tensão, uma vigilância constante, como se estivéssemos sempre prontos para lidar com um perigo que nem sabemos se virá. Jung via essa tensão como uma forma de neurose moderna. Ele dizia que, muitas vezes, a neurose surge quando o indivíduo não consegue lidar com a dor legítima da existência. Em vez de sentir, racionalizamos. Em vez de aceitar, resistimos. E o resultado é exaustão, emocional, mental e até física. A mente fica sobrecarregada.
o corpo começa a falhar. E ainda assim tentamos manter as aparências, sustentar os papéis, corresponder às expectativas. Esse esforço constante tem um custo silencioso. A energia que poderia ser usada para criar, amar ou simplesmente viver é desviada para sustentar uma imagem. A imagem de alguém que dá conta, que não sente medo, que tem tudo sob controle. Mas, no fundo, há um grito abafado, uma necessidade profunda de descanso psíquico. Desapegar, nesse contexto, não é um luxo, é uma necessidade de sobrevivência emocional. Soltar não significa abrir mão da direção, mas sim abandonar a ilusão de que é possível controlar cada detalhe do caminho. É reconhecer que a vida também sabe para onde está nos levando, mesmo quando não entendemos o porquê das coisas. Quando conseguimos fazer esse movimento interno de soltar, algo sutil começa a mudar. O corpo relaxa, a mente desacelera e a intuição, essa voz muitas vezes abafada pelo ruído do ego, começa a ganhar espaço. Passamos a sentir com mais clareza, a perceber sinais, a escutar o que antes era ignorado. Esse estado de presença não vem da força, mas da entrega. Não é um gesto de fraqueza, mas de coragem. Coragem de parar de fingir que temos todas as respostas. Coragem de aceitar que há algo além do ego que pode nos guiar com muito mais sabedoria. Soltar é um ato revolucionário num mundo que nos ensina a apertar os punhos. Mas é nesse gesto de abrir as mãos e o coração que começamos a tocar algo mais profundo. Uma paz que não depende das circunstâncias. Uma força que não precisa controlar nada para ser real. Quando começamos a soltar o controle, percebemos que muitas das nossas angústias não vêm do que realmente acontece, mas da nossa tentativa de impedir que a vida siga seu curso natural. O sofrimento, muitas vezes, nasce da resistência. Resistência ao fim de um ciclo, ao silêncio de alguém, ao fato de que as coisas não saíram como esperávamos. Mas por que essa resistência é tão forte? Porque o ego, como Jung nos mostra, constrói sua identidade em torno de certezas. Ele precisa de estruturas fixas para se sentir seguro. E quando algo ameaça essas estruturas, um relacionamento que muda, um plano que falha, uma imagem que desmorona, o ego entra em pânico. Ele tenta manter tudo como está, mesmo que isso custe nossa paz. Mas há um ponto onde o esforço para segurar começa a doer mais do que a própria perda. É nesse ponto que o desapego se torna não apenas possível, mas necessário. Porque segurar o que já está indo embora é viver no passado. É tentar manter viva uma história que já terminou. Jung nos ensina que toda mudança real exige um tipo de morte simbólica. A morte de uma ideia, de um papel, de uma versão de nós mesmos. Isso pode parecer assustador, mas é também o espaço onde a transformação acontece. Assim como a árvore precisa perder folhas para que novas cresçam, nós também precisamos nos despir do que já não serve para dar espaço ao novo. Nesse processo, a dor é legítima. Sentir tristeza, medo, insegurança, tudo isso faz parte. Mas quando acolhemos esses sentimentos, ao invés de reprimi-los ou negá-los, eles se tornam nossos aliados. Eles nos mostram onde ainda estamos presos, onde ainda precisamos soltar, desapegar. Então não é apenas um ato externo, é um movimento interno de retorno a si mesmo. É parar de buscar fora o que só pode ser encontrado dentro. Quando deixamos de exigir que a vida nos dê segurança, começamos a descobrir uma força mais profunda, a confiança. Confiança de que não precisamos saber todas as respostas, de que podemos seguir mesmo sem garantias, de que há algo dentro de nós, maior que o medo, maior que o ego, que sabe o caminho. Jung chamava isso de self, o centro profundo da nossa psique, onde mora nossa essência. E é com essa confiança que podemos, pouco a pouco, abrir mão das certezas que nos aprisionam. Podemos deixar que as coisas terminem, que pessoas sigam seus caminhos, que a vida nos surpreenda. E nessa entrega, longe da rigidez do controle, começamos a experimentar algo raro: leveza. Ao avançarmos no caminho do desapego, um dos desafios mais profundos que enfrentamos é o abandono da persona, a máscara social que construímos
para sermos aceitos e reconhecidos. Jung explicou que a persona é necessária para nossa convivência, mas ela também pode se tornar uma prisão quando nos identificamos demais com ela. Viver apenas para sustentar uma imagem idealizada consome uma energia enorme. Passamos a medir cada palavra, controlar cada emoção, evitar mostrar fraquezas. Isso gera um desgaste silencioso que corrói nossa autenticidade. No fundo, é um esforço para manter uma ilusão de controle sobre como o mundo nos vê, na tentativa de evitar rejeição, crítica ou abandono. Quando o apego à persona se torna excessivo, qualquer pequena ameaça a essa imagem nos gera ansiedade, irritação e medo. É como se estivéssemos constantemente em alerta, prontos para defender o que acreditamos ser nós mesmos. Mas o preço é alto. Afastamos o contato verdadeiro, nos perdemos em papéis e expectativas e a vida fica presa num ciclo de aparências. Desapegar da persona, então, significa ter coragem para ser visto sem máscaras. Significa aceitar que podemos falhar, errar, mudar de ideia, ser vulneráveis. É um convite para nos libertarmos do peso da perfeição e das histórias que contamos para justificar quem deveríamos ser. Essa libertação não acontece de uma hora para outra. Exige paciência e gentileza consigo mesmo. Muitas vezes o ego resiste, tentando manter o controle por medo do desconhecido. Mas é justamente ao enfrentar essa resistência que começamos a nos aproximar do self, aquela parte profunda e autêntica que não precisa de aprovação externa. Ao nos permitir soltar a persona, criamos espaço para que a autenticidade floresça. As relações se tornam mais sinceras, as decisões mais alinhadas com nossos valores reais e a vida ganha um novo sentido de leveza. Passamos a viver menos para agradar os outros e mais para honrar nossa própria verdade. Jung dizia que quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. Essa jornada interna é o despertar para uma vida menos comandada pelo medo e mais guiada pela presença. É um movimento de retorno ao que somos, não ao que o mundo espera que sejamos. E nesse processo, podemos também encontrar a sombra, os aspectos de nós mesmos que rejeitamos, ignoramos ou tememos. Reconhecer e integrar nossa sombra é essencial para o desapego verdadeiro, pois é nela que estão as partes que ainda nos amarram ao passado, ao sofrimento e às falsas certezas. Seguindo na jornada do desapego, chegamos a um dos conceitos mais profundos de Carl Jung, a sombra. A sombra representa tudo aquilo que rejeitamos em nós mesmos, traços, sentimentos, desejos e memórias que preferimos esconder, negar ou julgar como ruins. Ela não desaparece por ser ignorada. Pelo contrário, ganha força e influencia nossa vida de maneiras sutis e poderosas. Quando estamos apegados à imagem que queremos projetar, a sombra fica reprimida no inconsciente, criando tensões internas que se manifestam em conflitos, autossabotagem e dificuldades nos relacionamentos. O controle excessivo é, muitas vezes, uma tentativa de manter a sombra trancada, mas ela insiste em se revelar, trazendo à tona justamente aquilo que mais tememos enfrentar. Desapegar de quem pensamos que deveríamos ser implica olhar para a sombra com coragem e compaixão. Jung ensinava que integrar a sombra é fundamental para o processo de individuação, o caminho de se tornar um ser completo, onde luz e sombra coexistem em equilíbrio. Essa integração não significa eliminar os aspectos sombrios, mas aceitá-los como partes essenciais de nós mesmos. Ao fazer isso, deixamos de lutar contra nós mesmos e começamos a viver com maior autenticidade e liberdade. Reconhecer a sombra permite que a energia antes gasta na resistência seja redirecionada para o crescimento e a transformação. É um passo crucial para o desapego verdadeiro, pois só quando nos aceitamos por inteiro conseguimos soltar as amarras do ego. Além disso, a sombra está intimamente ligada aos nossos medos mais profundos, que muitas vezes nos levam a tentar controlar pessoas e situações para evitar o sofrimento. Compreender isso nos ajuda a perceber que o apego é uma resposta ao medo e que a verdadeira coragem está em enfrentar o desconhecido,
abraçando a incerteza da vida, Jung dizia: até você se tornar consciente, o inconsciente dirigirá sua vida e você o chamará de destino. Por isso, o processo de desapego é também um convite para tomar as rédeas da própria história, trazendo para a luz o que estava escondido nas sombras. Ao avançar nesse caminho, percebemos que soltar não é perder, mas ganhar uma nova perspectiva. É a possibilidade de viver sem o peso das expectativas e do julgamento, aprendendo a fluir com o ritmo natural da vida. Essa transformação interna cria espaço para que experiências genuínas e relacionamentos mais profundos aconteçam. Por fim, o desapego nos convida a confiar mais na sabedoria interna, naquele guia silencioso que nos acompanha, mesmo quando tudo parece incerto. É um chamado para abandonar o controle obsessivo e abraçar a liberdade que nasce da aceitação. Chegando à última etapa desse caminho de desapego, é importante entender que soltar não é um ato único, mas um processo contínuo. A vida está em constante mudança e a cada momento somos chamados a revisitar nossos apegos, medos e resistências. O que hoje parece difícil soltar, amanhã pode ser uma lição superada. E o que antes não notávamos pode se tornar um novo desafio. Carl Jung nos lembra que a jornada da individuação, o processo de nos tornarmos quem realmente somos, nunca termina. Desapegar é parte fundamental desse caminho, pois nos permite abrir espaço para novas experiências, aprender com elas e crescer. Isso exige coragem, pois significa deixar para trás zonas de conforto, crenças enraizadas e padrões antigos que moldaram nossa identidade. Ao praticar o desapego, começamos a perceber que a vida não é uma linha reta com destino definido, mas um fluxo dinâmico onde o controle é uma ilusão. Aceitar isso não significa desistir dos sonhos, mas entender que o verdadeiro poder está em viver com autenticidade, ajustando-se às mudanças e sabendo que, muitas vezes, o que parecia perda é, na verdade, uma oportunidade disfarçada. Um dos legados mais profundos de Jung é a valorização do equilíbrio entre opostos, luz e sombra, consciência e inconsciente, apego e desapego. Desapegar, portanto, não é negar ou rejeitar, mas encontrar harmonia. É reconhecer que o controle excessivo sufoca, enquanto a aceitação liberta. Essa prática traz impactos profundos em nossa saúde mental e emocional, reduz o estresse causado pela necessidade de controlar tudo, amplia a resiliência diante das adversidades e abre caminho para uma vida mais plena e consciente. E mais importante, nos reconecta com nossa essência, permitindo que sejamos verdadeiramente livres. Ao final, podemos afirmar que desapegar é um gesto de amor próprio. É a decisão de não mais se prender a fantasmas do passado, a expectativas irreais ou a medos infundados. É abraçar a vida em sua totalidade, com todas as suas imperfeições, incertezas e belezas. Se você chegou até aqui, já deu o primeiro passo rumo a essa transformação. Agora cabe a você praticar o desapego no dia a dia, com paciência e gentileza consigo mesmo. Lembre-se das palavras de Jung: o que você aceita se transforma. Que esse vídeo inspire você a soltar as amarras que limitam sua liberdade e a viver uma vida mais leve, autêntica e feliz. Obrigado por estar comigo nessa jornada. Até o próximo vídeo.